Iluminação, para quem medita, é aquilo que acontece quando você para de pensar na meditação como algo para um determinado fim. O que eu quero dizer com isso? Que a meditação ela não pode ser transitiva. Ela precisa ser intransitiva, o que é uma outra forma, um outro modo de você se referir à meditação como algo inútil. Ou seja, você se senta para realizar a sua prática absolutamente desconectado de pensamentos relacionados ao efeito daquela prática, aos objetivos daquela prática, aos resultados positivos ou negativos, esperados ou inesperados, a partir daquela prática. Você se senta e pratica. Apenas. Toda iluminação passa por esse entendimento. Toda iluminação exige esse entendimento. E na iluminação, esse entendimento ele precisa acontecer de uma forma ao mesmo tempo muito natural e muito profunda. Porque não é um raciocínio que você realiza para você intelectualmente compreender que a iluminação é o resultado desse desprendimento. Mas, novamente, é uma prática. É algo que você realiza efetivamente, integralmente. Essa é talvez uma das chaves mais importantes para a iluminação por meio da meditação. Quando você começa a abdicar de todo o esforço de entendimento racional e de direcionamento racional da sua prática, de modo que a sua prática aconteça sem produzir aquele monte de ondinhas mentais que normalmente são produzidas no nosso dia a dia. Às vezes, até mesmo quando a gente se senta para praticar a meditação, essas ondinhas elas também são produzidas. A iluminação é basicamente isso. Ou melhor, a iluminação é o resultado desse entendimento profundo de que a meditação não é uma prática para um determinado fim. A meditação não é uma prática para você se tornar melhor. A meditação muito menos é uma prática para tornar você mais rico, mais saudável, mais feliz, mais inteligente. Todo mundo já deve ter ouvido falar de meditação para a prosperidade, meditação para o amor, meditação para tudo que vocês puderem imaginar. Meditação para a ansiedade. Meditação para os mais variados fins. Quase como se a meditação fosse um cardápio. Você abre e você escolhe. Hoje eu quero meditar para me tornar mais inteligente. Aí você vai lá e encontra uma técnica X ou Y que vai estimular certas frequências cerebrais, realiza aquela prática, aquilo produz aquele efeito às vezes, torna você um pouquinho mais lúcido, um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais ágil mentalmente. Isso é a meditação? Não, não é.
Proporciona um bem? Ok, proporciona, porque é muito melhor você ter agilidade mental do que você não ter. Mas não significa que você obteve isso por meio da meditação e também não significa que a meditação tenha sido inventada pelos grandes mestres meditadores para esse fim. Por isso que eu sempre recomendo para vocês: estude para entender a história da meditação, quem eram os primeiros, quem foram os primeiros grandes mestres meditadores, por que, afinal de contas, eles desenvolveram essa prática, por que é que a meditação, por séculos e séculos, tem sido essa prática introspectiva e silenciosa que produz paz e que coloca você na plena vivência do silêncio profundo, com iniciais maiúsculas. Por que é que a meditação está presente em todas as práticas, em todas as tradições espirituais sérias? É fundamental encontrar esse entendimento. Mais importante do que isso, é fundamental que esse entendimento acompanhe você em toda a sua vida de meditação. Porque só assim você vai entender o que é a meditação na sua plenitude. Só assim, voltando inclusive lá no comecinho do que eu falei, você vai entender por que é que não faz sentido você realizar uma prática de meditação com finalidades que não são nem introspectivas e nem silenciosas. Praticamente não existe sentido na prática meditativa realizada com finalidades extroversoras. Na verdade, é até uma contradição em termos você falar em meditação para um determinado fim. Porque isso já pressupõe o quê? Uma seta lançada numa direção que nunca está em você, que nunca é você mesmo, que nunca é o seu universo interior. Você lança essa flecha e ela vai embora. Em alguns momentos você pode até acertar o alvo, como quando você realiza uma prática de meditação, entre aspas, para se tornar mais inteligente, para desenvolver agilidade mental, e você realmente desenvolve agilidade mental. Você lançou uma flecha e você acertou no alvo. Você se tornou mais inteligente por meio daquela prática. Mas isso não significa que essa prática deva receber esse nome de meditação. Como eu disse no início, meditar é verbo intransitivo. Quando você se senta para meditar, você não faz absolutamente nada além de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que você faça que possa ser chamada de meditação, e algumas pessoas efetivamente chamam de meditação, não passa de preparação para a meditação. Pode ser que essa prática realmente leve você a esse silêncio, leve você a uma condição de estar pronto para meditar, mas ainda assim é preparação. Pode ser que você realize algumas práticas meditativas, algumas práticas preparatórias para a meditação, com finalidades que nada têm a ver com a meditação, e encontre um estado muito semelhante ao da meditação. Mas tome cuidado. Observe até que ponto aquilo te joga para fora ou te traz cada vez mais para dentro. Se leva você para fora, provavelmente não estamos falando de meditação. Se traz você para dentro, provavelmente estamos falando de meditação. Se aponta
para alguma coisa que não é você, que não é a vivência profunda do silêncio, provavelmente não é a meditação. Se traz você para junto do silêncio, se aprofunda e intensifica o entendimento de quem você realmente é, provavelmente estamos falando de meditação.